Olá turma, tudo bem? Aqui é o professor Aldo e se ao fim desse vídeo ele tiver sido útil a você e você tiver aprendido alguma coisa nova, não deixe de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam aprender com ele também, beleza? Então, bons estudos e vamos fazer exercício. Olá pessoal, tudo bem? Professor Aldo, vamos fazer mais um passe UFMS aí. 19, 20 e 21, primeira etapa. Esse é o 16, vamos lá. Em um passeio pelas ciclovias de Campo Grande, o número de participantes mulheres era esse. 4 vezes 9 vezes 7 vezes alguma quantidade de 5 aí que a gente não sabe. Esse é o número de mulheres, beleza? E o número de participantes homens era de 1.800. Se o máximo divisor comum entre o número de participantes, MDC, máximo divisor comum, entre o número de participantes e mulheres é 180, o número de mulheres é... Pessoal, é tranquilo esse exercício, você só tem que saber fazer. Vamos lá. Vamos relembrar aqui o seguinte, como que a gente acha MDC e MMC, e eu vou mostrar para vocês como que a gente acha o MDC e o MMC de dois números, olhando para as fatorações. É o que o exercício pede para a gente fazer. Assim, MDC e MMC é conteúdo de fundamental, então geralmente é simples. Mas o que é um exercício difícil de MMC e MDC? Esse é um exemplo de um exercício difícil de MDC e MMC. Quando ele quer que você olhe para o MDC e para o MMC, na fatoração, não no número em si. Tanto é que ele não deu o número de mulheres aqui, ele só deu a fatoração. Vou explicar para vocês, vocês vão entender. Vamos lá. Como que a gente acha o MDC? MDC, pessoal, MDC é máximo divisor comum. Isso quer dizer que, para achar o MDC, eu só posso dividir os dois juntos. Divisor comum é que divide os dois ao mesmo tempo. Então, para achar MDC, só para lembrar o pessoal aí que não lembra, você divide junto. Então, dá para dividir os dois por 2? Dá. Então, você divide. Fica 30 e 36. Eu estou fatorando. Isso aqui chama fatorar, tá? Você que não sabe o nome certo, isso chama fatorar. Isso que eu estou fazendo aqui chama fatorar. É pegar esses números e dividir pelo mesmo número. Como o que eu estou buscando aqui no momento é o MDC, eu estou fatorando ao mesmo tempo. Então, de novo, por 2, porque eu consigo, fica 15 e 18. Agora, não dá para dividir os dois por 2, mas dá para dividir os dois por 3. Aí aqui fica 5 e aqui fica 6. E aí não dá mais para dividir os dois pelo mesmo número. Então, eu achei o MDC. O MDC desses dois números é 2 vezes 2 vezes 3. Que é 4 vezes 3, 12. Beleza, eu achei o MDC. Para eu achar o MMC, que é o máximo múltiplo, então eu não tenho que dividir eles, eu tenho que fatorar eles até o final. Como é que eu acho o MMC deles? Eu começo do mesmo jeito, eu divido junto, que nem eu dividi aqui, e quando eu chego no final que eu não consigo mais dividir junto, depois que eu dividir todos os juntos possíveis, aí eu começo a dividir separado. Vou dividir por 5, que aí eu vou cortar o 5 só, vai sobrar o 6. E agora eu vou dividir por 6, que vai ficar 1 e 1. Quando eu divido todos até o final ficar 1, aí eu tenho o MMC. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 6. Isso que vai dar 4, 12, 12 vezes 30. 12 vezes 30, 360. Então, olha só o que a gente descobriu. 12 é o maior máximo divisor comum. É o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Depois do 12, não tem nenhum número que divide 60 e 72 ao mesmo tempo. Tem menores que ele. Dá para você dividir os dois por 2, dá para você dividir os dois por 4, e assim por diante. O que é 360? É o MMC. É o menor múltiplo comum. É o mínimo múltiplo comum. É o primeiro número que está na tabuada dos dois. Na tabuada mesmo. Se você fizer 60 vezes 1, 60 vezes 2, 60 vezes 3, 60 vezes 4, tal. E 72 vezes 1, 72 vezes 2, 72 vezes 3. O primeiro número que vai aparecer nos dois como múltiplo comum, na tabuada dos dois, é o 360. Ah, professor, e para que serve o 12 e para que serve o 360? Então, aí é exercício de MDC e MMC. Isso aí é outro vídeo. Beleza. Agora eu vou ensinar vocês,
pro vídeo mesmo, como achar esses números, esse 12 e esse 360, mas sem saber que era 60 e 72, só pela fatoração. O 60, ele é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Isso é 60. E o 72, ele é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Beleza. Agora, lógico, a gente consegue fazer com os números, mas eu quero ensinar vocês a fazer com fatoração. Professor, eu não quero fazer com fatoração. É só eu resolver e fazer com os números que nem o senhor acabou de ensinar. Só que aqui no 16, não tem como você resolver esse. Como é que você vai achar o MMC, não, MDC, desculpa. Como é que você vai achar o MDC entre esse número e esse número, se você não sabe qual é esse número? Você tem que usar fatoração. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui. O MDC vai ser divisor comum, pessoal. Então, assim, o 60, esses números estão aqui na fatoração dele, porque eles dividem o 60. Então, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 5 e assim por diante. Para ser MDC, ele vai ter que ter só os fatores que tem nos dois, ou seja, vai ter que ter um 2, porque tem 2 nos dois, e vai ter que ter um 3, porque tem 3 nos dois. Não vai ter 5 no MDC, porque não tem fator 5 nos dois, só no 60. Então, o MDC não tem 5. Agora, quantos 2 e quantos 3 eu vou pôr? O que eu conseguir pôr que tenha nos dois. Quantos 2 eu vou pôr no MDC? 2. Por quê? Porque no 60 é 2 vezes 2, e no 72 é 2 vezes 2 vezes 2. Eu não posso pôr 2 ao cubo no MDC, porque não tem 2 ao cubo nos dois números que eu estou calculando. No 60 só tem 2 ao quadrado. Então, vou pôr 2 ao quadrado, que é o que tem nos dois. E o 3, aqui eu tenho um número 3 multiplicando, e aqui eu tenho dois números 3 multiplicando. Eu só vou pôr 1, porque se eu pôr 2, eu não encontro esses dois no 60. No 60 eu só encontro 1. Então, esse é o MDC. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então, MDC você encontra assim. Fatores só os que tem em comum, e a quantidade vai ser o que você puder achar nos dois. A menor possível entre os que você achou. Então, número 2, tá, tem 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Vai vir 2 ao quadrado, que é o menor. 3, tem nos dois? Tem. Tem 3 elevado a 1 e 3 elevado ao quadrado. Vai vir o 3 elevado a 1, que é o menor. Beleza, isso é MDC. Agora, MMC é o contrário. Você vai pôr todos os fatores que tiver, ou seja, tem 2 em alguém? Tem, vou pôr. Tem 3 em alguém? Tem, vou pôr. Tem 5 em alguém? Tem, vou pôr. Se tivesse algum 7 você colocava, e se tivesse algum 11 você colocava, e assim por diante. Quantos 2 eu vou pôr? A quantidade que tiver mais. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, então eu vou pôr 3. E o 3? Aqui tem 1, aqui tem 2, então eu vou pôr 2. Tá aí. 2 ao cubo, 8, vezes 9, 72, vezes 5. 360, isso aí. Então é isso. MDC só os que tem em comum e a quantidade menor. MMC tudo que tiver e a quantidade maior. E daí, professor? E daí que eu tenho a fatoração do número de mulheres. E a dúvida é só quantos 5 tem aqui. Se eu fatorar o 1.800, vai dar 2.900, 2.450 por 2, vou dividir por 5 aqui, por 5,90, por 2,45, por 5,9, por 3,3, por 3,1. 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Professor, você não tinha que fazer sempre o menor? Não, isso é regrinha de ensino fundamental, você faz na ordem que você quiser. Só pode ser números primos aqui, você não pode dividir por 4. Se você quiser dividir por 4, divide por 2, depois por 2. Se você quiser dividir por 10, divide por 2, depois por 5. Não põe um 10 aqui que atrapalha a conta. Beleza, então eu tenho esse número e esse número. Daí o MDC desses dois é o 180. E qual é a fatoração do 180? Por 2,90, por 2,45, por 5,9, por 3,3, por 3,1. 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Esse é o MDC. Então, se esse é o MDC, o que a gente acabou de falar?
Só pode ter o que tem em todos. Então, tem 2 nos dois, está aqui. Tem 3 nos dois, está aqui. Tem que ter 5 nos dois, está aqui. Não tem 7 nos dois, então não tem 7 no MDC. E a menor quantidade. Aqui eu tenho 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Meio 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Beleza, 3 ao quadrado mesmo. E aqui chegou a hora. Eu tenho 5 elevado a n e 5 elevado a 2. Para o MDC vem a menor quantidade. Esse n pode ser tanto um 1 como pode ser um 2. Não, desculpa, eu escrevi errado. Aqui é 5 elevado a 1. Então, esse n tem que ser 1. Porque se esse n for 2, teria 2 nos 2, teria que ter um 2 aqui no MDC. Se esse n for um 3, é a menor quantidade, seria esse 2 aqui. Se esse n for um 4, é a menor quantidade, seria esse 2 ali. Só que o que está escrito aqui na resposta é 5 elevado a 1. Então, a menor quantidade aqui tem que ser 1. Então, esse n tem que ser 1. E se não tivesse 5 aqui, quer dizer que o n seria 0. Porque se tiver um 5 aqui, teria que ter no MDC. E assim por diante. Ele pode brincar de várias maneiras, assim com você. Então, beleza. Descobrimos que n é 1. Ah, que confusão, né? Mas é isso aí que eu falei. Esse é um exercício difícil de MDC, que é um conteúdo que é simples, que é de fundamental, só que nesse momento, num exercício difícil. Então, temos que fazer a nossa conta aí. 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Aqui a gente vai ter 4 vezes 9, 72, vezes 5, vezes 7, 2.520. Eu fiz 8 vezes 9, né? Errei. É 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Vezes 5, vezes 7, ufa, 1.260. Eu olhei esse 2 ao quadrado e falei 8. Vixe Maria. 4 vezes 9 vezes 35. Vai dar 1.260. Letra E. Certo, pessoal? Então, tem exercício de MDC e MMC que é simples, a maioria deles na verdade, mas de vez em quando aparece um difícil desse conteúdo. E aí é desse jeito, você tem que saber trabalhar. Achar MMC e MDC com os números, mas também com as fatorações, beleza? Espero que tenha ficado claro, bom estudo a todos e até o próximo vídeo.